Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 45. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são as informações implícitas e explícitas. Os objetivos da nossa aula são ler os textos diversos e identificar as informações implícitas e explícitas em textos verbais e não verbais. Pessoal, quando nós lemos e quando nós interpretamos informações, essas informações podem estar expostas, a gente pode vê-las ou não, precisa ser interpretadas. Essas duas modalidades de informações nós vamos classificar como explícitas, aquelas informações que estão expostas no texto, verbais e não verbais, né? E a gente consegue identificá-las com facilidade. Por exemplo, olha só, trouxe aqui para vocês. Textos informativos, eles apresentam informações explícitas. Esses textos, eles não podem ser interpretativos, porque eles querem passar informação. Então, todas as informações necessárias devem estar explícitas. Aqui, eu trouxe um cartaz de vacinação, de campanha de vacinação, e aqui ele já vem dizendo que a campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo, a data que acontece entre 6 e 31 de agosto, não é desse ano, tá, pessoal? É de um outro município, então não relacione com o nosso município, tá? É só um exemplo. Quem deve ser vacinado, né? As crianças a partir de 1 ano e menores de 5. Então, entre 1 e 5 anos. Quando que vai ser o dia D? Aquele dia que os postos ficam atendendo as pessoas por um período maior. Normalmente é num sábado, né? Para que as pessoas consigam ir até os postos de vacinação. Nesse aqui seria no dia 18/8, das 8 da manhã às 17 horas. E aqui embaixo, que é importante, levar a caderneta, né, ou a carteirinha, como a gente chama, de vacinação da criança. E aqui embaixo, os apoiadores da campanha, desta campanha ali. Então, essas informações estão explícitas. Se eu perguntasse para vocês, sobre o que fala esse cartaz? Qual que é a intenção desse cartaz? Vocês poderiam me responder, é um cartaz de vacinação, prof. Ah, mas da vacina de qual doença? Quais são as doenças que eles querem prevenir com essa vacina? Poliomielite e sarampo. Quais são os dias? Qual é o tempo de duração dessa campanha? De 6 a 31 de agosto. Ah, e qual vai ser o dia D? Aquele dia que os postos ficam atendendo as pessoas por um período maior. Vai ser no dia 18/8. Ah, quem são as crianças? Quem são as pessoas que devem ser vacinadas? As crianças de 1 a 5 anos. E o que precisa levar? A carteirinha de vacinação. Vejam, todas as informações estavam ali. Você não precisou pensar para buscar essa informação ou interpretar essas informações ali, ok? Então, neste exemplo aqui, nós temos informações explícitas, tá? Então, lembre, fora, está exposto, tá bom? E as informações implícitas? São aquelas que precisam da interpretação dos textos verbais ou não verbais. Nós precisamos interpretar, entender o contexto das informações. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, textos publicitários apresentam informações implícitas. Eles trabalham com a criatividade, com a imaginação. Então, vejam só, aqui é a capa de uma revista, ela é divulgada, né, no Brasil, e aqui dentro nós temos um escritor brasileiro e ele tem ali um tablet, e dentro desse tablet está escrito o seguinte: o último livro que você vai comprar. Ele colocou ali, chega ao Brasil, o Kindle, o leitor eletrônico, e daí tem as informações. O que ele quis dizer com essa frase ali? O último livro que você vai comprar. Será que esse escritor
não quer mais que as pessoas comprem livros? Ou que depois de comprar esse, você não vai querer comprar mais nenhum outro? O que será que ele quis dizer? Nesse caso aqui, ele está fazendo com que a gente pense qual que é a ideia dele. É porque nas mãos dele tem um tablet e ele está falando sobre o aplicativo, né? Que traz pra gente os livros de forma eletrônica. Nós conseguimos comprar o livro, ele vem com a estrutura igual a do livro impresso, mas nós não acumulamos nas prateleiras, nos armários. Eles ficam à disposição numa biblioteca digital e que a gente pode acessá-los em qualquer lugar. Nós podemos ter o aplicativo no celular, no computador, no tablet e por isso que ele fala que é o último livro que você vai comprar. Esse ali é o livro que tem todos os livros dentro, tá? Então, é essa a ideia que ele trouxe para nós. Mas, para quem não conhece o aplicativo, talvez tenha dificuldade em entender o que ele quis dizer, tá? Então, essa é a diferença da informação implícita da explícita, tá? Então, você precisa interpretar para entender e retirar essa informação do texto, certo? Então, vamos lá. Vamos treinar então, né? Para que a gente fique muito bom nessas duas habilidades. O texto que a professora trouxe para vocês. Observe as imagens e leia o texto da tirinha. Então, lá. Aqui, um comentário, né? As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas, né? 3 pontinhos. Vamos ver o que aconteceu lá na sala de aula. Então, chega lá o aluno e fala: é um absurdo, tirei nota menor que o Zé Lelé. E a professora, né, fala: mas por que absurdo? Daí ele responde: ora, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Vejam só, o que nós temos aqui? Informações explícitas. O que nós temos observando a imagem? Um contexto de sala de aula, claro, de uma forma bem criativa, né? A galerinha ali da turma da Mônica. E uma situação bem semelhante às nossas de sala de aula, né? A conversa entre o professor e o aluno. Agora, dentro dessa conversa que eles tiveram, algumas informações implícitas. Vejam só. Ele brigou e ele discutiu pela nota dele, por quê? Porque se ele copiou do colega, eles deveriam ter a mesma nota, né? Mas pelo visto, que ele copiou ainda e copiou errado, porque ele ainda teve uma nota menor. Só que a professora não sabia disso e acabou sabendo depois que ele ficou enfurecido, né? São informações que nós conseguimos retirar do texto depois da interpretação, beleza? Então vamos lá. Quais as informações então são explícitas no texto? Como eu falei para vocês, toda aquela parte que a gente vê do contexto da sala de aula, do diálogo entre o aluno e a professora, beleza. E o que nós temos de informação implícita, né? Que mesmo copiando do colega, o aluno tirou uma nota menor, ou seja, ele copiou errado. Então, ai, né? Preste atenção e faça tudo, de repente sairia melhor até, tá? Então, são informações que não aparecem na tirinha, mas que com a interpretação dela, a gente consegue retirar. E agora é sua vez, vamos treinar os seus conhecimentos com isso. Vamos ler aqui um pequeno texto e vamos fazer a retirada das informações implícitas e explícitas. Título do nosso texto: O macaco e a cutia. O macaco foi dançar na casa da cutia. A cutia, de sabida, mandou o macaco tocar, dando-lhe uma rabeca. A cutia começou a dançar e, no virar a roda, ela deu uma embigada na parede e partiu o rabo. Todos que tinham rabo ficaram vendo isso, com medo de dançar. Então o preá disse: ora, vocês estão com medo de dançar? Mandem tocar e vão ver obra.
O macaco ficou logo desconfiado e trepou-se num banco e pôs-se a tocar para o preá dançar. O preá deu umas voltas e foi dar uma embigada no mestre macaco, que não teve outro jeito senão entrar também na dança das cutias e dos outros animais, e todos lhe pisaram no rabo. Então ele disse: não danço mais, porque compadre preá e compadre sapo não devem dançar pisando no rabo dos outros, porque eles não têm rabo para neles se pisar. Pulou em cima da janela e de lá tocava sem ser incomodado. Vamos lá, vamos fazer a análise das informações explícitas e implícitas desse texto. O que nós podemos retirar? O que vocês conseguem entender? Das informações explícitas nós temos os personagens que apareceram na história, o que cada um fez, né? O comportamento de cada um. Nós entendemos o começo, o meio e o fim da história. Legal. E das informações implícitas desse texto, que estavam lá entre as linhas. A capacidade de raciocínio do macaco, por exemplo, em observar as características dos animais. Ele, observando o comportamento e observando as características dos animais, tomou uma atitude. E para isso, ele não colocou, o autor não colocou isso no texto, mas traz a compreensão dessa ideia, tá bom? Se você entendeu o que você leu, então está ótimo e continue treinando. É assim que a gente faz. Sempre que aparecem informações implícitas e explícitas, nós precisamos fazer essa observação para ver se não tem nenhuma informação que ficou escondidinha. Disse para vocês que textos informativos, eles trazem as informações explícitas. Muito difícil que as informações fiquem implícitas, a não ser que você faça inferências, ligações com outras informações. Mas textos explicativos, eles são bem explícitos. Por exemplo, se você pegar uma bula de remédio para você fazer a leitura, ela não traz informações implícitas. Tudo que está ali fica explícito. O tipo da medicação, para que serve, quais são as contraindicações, quanto cada um precisa tomar para cada situação, tá tudo ali. Esse é um gênero textual que você também vai ter informações explícitas. Uma receita de bolo, você também tem todas as informações explícitas. Quantidade de trigo, de açúcar, de ovos, o que você precisa para arrumar a forma, quanto tempo de forno leva, que tipo de forma você pode usar. Tudo isso está explícito. Por quê? Você não pode deixar que o leitor interprete. Por exemplo, você pode colocar um pouco de trigo, aí você pode pensar se você precisar mais um pouco de trigo, um pouco quanto, né? Açúcar, você pode colocar o que você achar melhor, né? Ao seu gosto. Esse não pode ser, tá bom? Então, são opções que a gente precisa observar. Outros textos, como textos mais esses gêneros literários que contam histórias, normalmente tem algumas informações implícitas que é de entendimento do leitor, beleza? Pessoal, hora do registro no caderno, data de hoje, tema da nossa aula e o que você aprendeu com ela, tá? Feito isso, você está pronto para a tua atividade proposta. Faça com bastante atenção, bastante capricho, tá bom? Eu fico por aqui, espero vocês para a próxima aula e desejo bons estudos.